Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estar organizando as mini e micro orquídeas, né, em um lugarzinho que é o ideal para elas estarem se desenvolvendo. Então durante esse vídeo eu vou estar explicando para vocês como vocês vão, né, ver aí o lugar correto para vocês estarem cultivando as suas mini e micro. Tá? Eu já até organizei aqui onde eu vou estar colocando elas. Vocês sabem que elas ficam todas nesse cantinho aqui, né? E devido a, mesmo com as chuvas e tudo mais, devido à ventilação que é muito grande aqui onde elas estão, não mantém umidade quase que nenhuma aqui para elas. Então, vocês podem até ver ó, que muitas delas estão desidratando bastante. Essa aqui, por exemplo, ó, desidratou muito, né? Então eu decidi estar organizando elas aqui num lugarzinho correto para elas estarem se desenvolvendo bem, né? E não acontecer isso de eu acabar perdendo elas, porque geralmente nesse cantinho aqui não é muito bom. Desde quando eu me mudei pra cá eu coloquei elas aí, mas vira e mexe elas estão desidratando, elas não estão se desenvolvendo tão bem. Então eu vou estar tirando elas daqui e colocando elas nesse cantinho aqui, e durante o vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê, né, e como vocês vão estar escolhendo aí o lugar adequado, o local ideal para vocês estarem cultivando as suas mini e as suas micro orquídeas. Então, antes de iniciar o vídeo, já vai se inscrevendo quem não é inscrito, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, né? E bora pro tema de hoje. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou ensinar vocês aqui, né, como escolher o melhor lugar para poder estar colocando as suas mini e micros. Como todas as outras orquídeas, elas também gostam de sol, tá bom? Elas não podem ficar totalmente na sombra 24 horas por dia. Então, elas têm que pegar um solzinho. Não é simplesmente você pegar elas e colocar num lugar totalmente sombreado, porque se você fizer isso, a planta vai ficar fraca, porque ela não vai ter a luz solar ali entrando em contato com a folha dela, né? E aí ela não vai realizar aí direito o processo de fotossíntese. Enfim, a planta vai ficando fraca e acaba morrendo, acaba sendo atacada por pragas e doenças, e aí no final não tem mais jeito, né? Você acaba perdendo a planta. Então, assim, mesmo que for mini e micro, tem que pegar pelo menos umas 2 horinhas de sol por dia. É lógico que não pode ser sol forte, o sol pleno nelas, porque são plantas que geralmente na natureza elas vegetam em matas mais fechadas e mais úmidas, né? Então a gente tem que meio que simular um pouquinho aí do ambiente natural delas para elas se desenvolverem bem. Então tem que ter luminosidade, tem que pegar sol, não é só claridade do dia, não pode ficar na sombra, tem que pegar um solzinho aí durante o dia para se desenvolverem bem, tá bom? Uma coisa muito importante aí é no orquidário vocês vão colocar ela no sombrite que filtra mais o sol. Nesse caso aqui eu tô com 2 camadas do meu sombrite aqui de 50%, coloquei 2 camadas para manter mais a umidade nesse local. Então elas vão ficar aqui, né, nesse sombreamento aí de 70%, 2 camadas do sombrite de 50%, e no lugar que eu vou colocar elas, elas vão pegar sol a maior parte do dia, tá? Mas vocês, igual eu falo para vocês, tem que pegar sol porque senão elas não se desenvolvem. Mas por que que mesmo elas ali, nesse sombreamento, né, bem próximo aí desse pé de jabuticaba, onde ajuda um pouquinho mais a umidade, por que que aí elas estão desidratando, né? E aonde eu vou colocar vai melhorar aí o desenvolvimento delas. Primeiramente, conforme for a ventilação, quanto mais ventilação tiver, mais rápido vai secar, entendeu? Menos umidade ambiente vai ficar naquele local. Então, nesse caso aqui, eu coloquei elas na paredinha aqui do orquidário, só que assim, só tem o sombrite. Vocês podem observar que só tem o sombrite aqui. Então, a ventilação vem daqui e passa para lá, vem de trás e passa para frente. Então, toda essa ventilação que tem no local, né, não é uma parede fixa, vamos dizer assim, com toda essa ventilação, acaba não deixando uma certa umidade ambiente para a planta e acaba, né, secando aí o lugarzinho aí, o substrato, na verdade aí a rolha, né, com um pouquinho de esfagno que elas estão, acaba secando mais rápido. Então, para vocês colocarem elas no lugar, para elas manterem uma certa umidade e evitar essa desidratação, principalmente quem mora em regiões muito quentes, é colocar próximo de uma parede, porque, por exemplo, se tivesse uma parede aqui, ia ter ventilação só desse lado, não ia passar a ventilação de lá para cá, entendeu? Então, a parede também ia absorver um pouquinho de umidade e ia ajudar aí a planta a ficar um pouquinho mais tempo, né, úmida aí e evitar a desidratação total dela. Então, nesse caso aqui, não estão se desenvolvendo bem exatamente por isso, tá? Vocês podem ver, ó, do lado de lá não tem nada, então a ventilação passa daqui para lá, de lá para cá e acaba secando aí as plantinhas mais rápido, né? Então, vocês podem até ver aqui, ó,
estão desidratando bastante, mesmo molhando todos os dias. Olha essa outra aqui, né? Então, devido a isso, eu vou estar retirando essas mini e micros, porque assim, o meu foco de cultivo não são elas, né? Eu gosto de cultivar mais essas outras plantas maiores. Porém, como eu tenho elas aqui, eu vou cuidar bem delas para elas estarem se desenvolvendo cada vez melhor. E eu vou retirar elas desse lugar onde a ventilação é bem maior e que não permite ficar muita umidade e vou colocar aqui, porque aqui vai manter um pouco mais de umidade, entendeu? Exatamente por conta da parede. A parede, ela meio que ajuda aí, né, a não passar tanta ventilação assim e ajuda a conservar um pouquinho mais a umidade. Tanto é que aqui também tem algumas bromélias, ali tem algumas bromélias, tem várias plantas aqui, então isso ajuda bastante aí na umidade e a gente vai estar retirando elas desse cantinho aqui e colocando elas para cá, entendeu? E aqui fica até melhor também para eu sempre estar aqui observando, olhando, né, e regando, fica mais próximo aqui e até aqui dá para perceber que a umidade é maior nesse cantinho, tá? Mas assim, eu só vou colocar elas aqui porque o sombrite é de 70%, tá? Porque de primeira aqui era 50%, se eu colocasse ali o sol viesse muito forte, queima, desidrata, mata, seca elas, entendeu? Então eu vou estar fazendo isso só por causa que o sombrite é de 70%. E aqui nesse horário também, vocês podem observar que aqui é um lugar que, ó, tá pegando sol, mas nesse cantinho aqui não pega mais, entendeu? Então aqui não é o dia todo, né? Não é desde quando o sol nasce até quando o sol se põe, pega a luminosidade do sol aqui. Então tem esse período aqui da tarde, fica mais sombreado, né? E isso ajuda também aí na umidade delas. E aí eu vou estar colocando elas aqui para elas se desenvolverem melhor. Uma coisa que eu falo muito para vocês que é o seguinte, igual eu falei, né? Aqui elas estão nos tronquinhos, nas rolhas, na verdade, de vinho, né? E conforme a ventilação vai passando, vai secando mais rápido. Eu tinha algumas que estavam do mesmo jeito de plantio, né? Estavam plantadas da mesma forma e não iam para frente. Depois que eu coloquei no vasinho, né? Que o vasinho ele mantém uma certa umidade por algum tempo. Coloquei elas aqui e mantive elas aqui, né? Coloquei nesse lugar mais próximo aqui da parede. Olha só o que aconteceu. Deixa eu ver se o celular vai focar, porque ele não anda muito legal para focar, né? Mas enfim, olha aí, tá vendo? Ficaram bem bonitinhas. Essas aqui são micros que estavam praticamente morrendo. Tá vendo, ó? E agora, depois que eu coloquei aqui, melhorou bastante. Tá tudo brotando, tudo se desenvolvendo bem. Tá vendo que gracinha? Então, é uma coisa bem legal. Se você tá passando por algum problema aí com as suas mini e micros, é bom vocês procurarem um local mais próximo de uma parede para colocar elas, porque isso ajuda a ter um pouquinho mais de umidade e evita uma ventilação demais, né? Quando começa a ventar muito, não segura muita umidade no ambiente. Quando está próximo de uma parede, aí já ajuda a segurar um pouquinho mais. É lógico que o orquidário de vocês tem que ter ventilação, não pode ser uma coisa totalmente fechada, tá? Não pode ser uma coisa totalmente fechada e também, tipo assim, porque assim, se você fecha totalmente o orquidário, não tem ventilação, o sol esquenta, aumenta a umidade, as plantas são atacadas por fungos, isso é certo, entendeu? Então o orquidário tem sim que ser em um local super ventilado, igual aqui, ó, passa vento por todo lado, né? É uma coisa super ventilada, não é nada abafado. E só que no caso das micro, vocês colocam em um lugarzinho um pouquinho mais protegido da ventilação excessiva, né? E um pouquinho mais úmido, assim vocês vão estar mantendo aí as plantinhas bem saudáveis e hidratadas. Olha só esse aqui, gente, para vocês verem a situação que tá esse coitadinho aqui, tá vendo? Então eles estão bem feinhos aqui, desidrataram um pouquinho, mesmo com as chuvas, né? Continua aí desidratando um pouco. Olha esse bulbophyllum, tá vendo? Então, devido a isso, eu vou estar colocando eles lá. Olha os bulbos desse aqui naquele outro local. E é lógico, né? Com o passar do tempo aí, né? Eu vou estar sempre mostrando vocês, atualizando de como eles vão ficar. Então, vou organizar aqui e já volto. Então, pessoal, olha só, terminei de organizar, né? Vocês podem ver que ali agora eu só deixei o bulbophyllum mesmo, aquela ali que é um tipo de braçávula, né? Um dendróbio ali no cantinho, mas nessa parte aqui eu quero organizar e colocar outras plantas, tá? Eu tava até pensando em pegar esses catacétums aqui, que estão todos brotando, né? Se desenvolvendo, ficando cada dia mais lindos, pegar eles e colocar nesse cantinho ali, pendurados os vasinhos, que eu acho que vai ficar bem legal, bem interessante. Mas enfim, essa parte aqui depois a gente organiza, a gente decide o que a gente faz.
Só não pode é ficar vazio desse jeito, né? Mas enfim, as micro eu coloquei elas aqui, eu achei que ficou bem legal o jeitinho, né? A forma no qual eu coloquei elas aqui, vocês podem até observar, coloquei um sombrite descendo ali para poder pendurar elas. Eu ainda tenho que organizar algumas coisas, tenho que tirar esse Bulbophyllum daqui, né? E colocar em outro lugar, mas hoje, como o vídeo, assim, já tá ficando bem grande, né? Eu aproveitei para mostrar para vocês como que ficou mais ou menos aqui o resultado, mas eu acho que ficou bem legal porque aqui, ó, vocês podem ver, as micro estão todas aqui, essa aqui tá com hastezinha, tá vendo? Essa aqui desidratou um pouquinho lá, só para vocês verem como que elas estavam de ficar naquele lugar. Olha só essa aqui, tá vendo? Desidratou bastante. Esse Bulbophyllum, os bulbos dele estão bem desidratados, né? Essa plantinha aqui, ó, já tem um tempão que eu tenho ela, nunca foi pra frente, né? Depois que eu coloquei ali, continuou do mesmo jeito, não brota, não faz nada. Então, né, essa outra léliazinha aqui também, ó, já tem bastante tempo que eu tenho ela, não brota, não faz nada. Esse aqui deu uma florzinha para mostrar um sinalzinho de vida, né? Mas enfim, essa aqui tava bem desidratada, aí começou o período chuvoso, né? Começou a chover, ela voltou ao normal, mas agora que tem alguns diazinhos que tá sem chover, ela já, ó, tá vendo? Desidratou um pouquinho. Mas enfim, ficou desse jeito aí. Aqui tá a minha... Ah, esqueci o nome dessa planta. Enfim, tá Dinema polybulbum, ela tá aí, aqui é um epidendrum, né? Eu ainda tenho que organizar, mas eu optei por deixar nesse cantinho aqui, né? Ainda tá bem mais ou menos, tem que arrumar bem mais, né? Organizar esses tronquinhos aqui nesse lado. Eu quero arrumar bem arrumadinho aqui esse cantinho, né? Pra gente tá colocando todas as micro aqui, tudo nesse sombrite, né? Mas para isso, igual eu falei, eu tenho que tirar esses Bulbophyllums, tenho que tirar esse Grammatophyllum daqui, aquela plaquinha de Dendrobium anosmum também, colocar no outro lugar. E isso a gente vai decidindo aí, né, ao longo da semana aí. Mas é porque hoje, como eu tava arrumando, eu falei assim, eu vou mostrar pro pessoal e dar a dica aí, né, de sempre colocar mini e micro, e de preferência também plantas que estão em tronquinhos mais próximo de uma parede, porque isso auxilia aí, né, na umidade das plantas para elas se desenvolverem melhor. Tanto é que, olha aqui, alguns cakes que eu coloquei aqui, ó, já estão brotando, né? Estão saindo aí brotinhos. Esse outro aqui também, ó, enraizou bastante depois que eu coloquei aqui. Eu nunca falei para vocês também, mas vocês podem observar que as minhas plantinhas de tronco, elas ficam todas aqui, ó. Tá vendo? Fica tudo próximo à parede para poder auxiliar aí, né, na umidade. E assim que eu tenho esses desenvolvimentos, elas estão crescendo e se desenvolvendo bastante, todas bem hidratadas, né? E é isso, pessoal. O videozinho de hoje era esse. Esse Bulbophyllum aqui também, ó, fica bem próximo, vocês podem ver. É uma planta que gosta de muita umidade, mesmo assim tá no tronco, né? E tá se desenvolvendo bem, tá brotando. Olha o tanto que ele tá bonito, né? Então é isso, ó, os Bulbophyllums, essas outras orquídeas também que gostam de mais umidade, todas ficam mais próximas assim para ajudar mais, né, na umidade. Os Dendrobiums, que já não gostam muito de umidade, já ficam ali, ó, bem próximo do sombrite, porque a ventilação é maior e isso não permite excesso de umidade. As Cattleyas do mesmo jeito ficam todas aqui num lugar onde pega mais sol, num lugar onde tem mais ventilação, né, e mais circulação de ar, e um lugar onde não tem tanta umidade ambiente acumulada, tá? Então é uma dicasinha aí que acabou que em todo esse tempo do canal nunca me lembrei de passar ela para vocês, mas tá aí, tá bom? Olha só, abraço Cattleya Hippodamia, terminou de abrir, olha que linda que ela tá, gente, vamos focar. Olha que linda, incrível essa planta, né? Então é isso, o vídeo de hoje era esse, né? Valeu pela dica que eu passei para vocês, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos aí, se vocês quiserem ver, né? Se vocês quiserem que eu grave, vocês colocam aí nos comentários que eu posso estar gravando aí a continuação. O que que a gente vai colocar aqui, o que que a gente vai organizar nesse aqui, né? Onde a gente vai colocar essas plantas que eu vou tirar dessa parte aqui, enfim. Fica aí tudo a critério de vocês, né? Vocês que mandam aí, coloca nos comentários o que que vocês preferem, né? Olha só os catacétums, coisa mais linda que tá, gente. Muito lindos, ó, se desenvolvendo super bem, né? Mas é isso, quem não é inscrito no canal já vai se inscrevendo aí, tá? Não esquece de ativar o sininho de notificação, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas, tá bom, pessoal? As vandinhas estão aqui, ó. Um beijão, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.